Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luanda, do Projeto de Vida, e hoje eu tenho aqui a mediação, a professora Sara, também de Projeto de Vida. Tudo bem, Sara? Bom dia. Bom dia, Luanda, tudo ótimo. Bom dia a todos. Que a nossa aula hoje seja excelente, ok? Então, pessoal, hoje eu serei a porta-voz de vocês. Estou aqui de olho no chat e eu espero que vocês interajam, usem o chat com sabedoria, por favor, né? Lembre-se que vocês terão apenas 15 oportunidades de participar. Então, usem com sabedoria e eu estou aqui ligadinha para tudo que vocês colocarem para compartilhar com a Luanda. O objetivo da nossa aula hoje é a gente descobrir, né, as nossas fragilidades, mas também a gente apontar e até exaltar os nossos pontos fortes. Até porque muitas vezes a gente dá muito mais notoriedade para as nossas fragilidades, que costumam sabotar, né, trapacear o nosso dia a dia, e esquecer daqueles pontos fortes, das nossas qualidades. O que nós precisamos para a aula de hoje? O papel, ou caderno, lápis e caneta. E se você tem o caderno do aluno, essa aula está na página 71. Prosseguindo, então, antes da gente adentrar literalmente no tema da aula de hoje, que aborda os nossos pontos fortes e as nossas fragilidades, eu vou retomar com vocês alguns pontos, alguns tópicos que vocês desenvolveram durante o primeiro bimestre. Até porque esse conteúdo que nós começamos hoje é conteúdo do segundo bimestre. O que nós vimos durante o primeiro bimestre? Vocês identificaram as competências necessárias para alcançar o projeto de vida, né? Então, vocês falaram sobre empatia, respeito, assertividade, confiança. Que mais, Sara, de competências? Que hoje a Sara vai passar um vídeo sobre os superpoderes, que essas competências a gente pode classificá-las, inclusive, de superpoderes, né, que são aquelas competências socioemocionais que a gente desenvolve ao longo da vida. Além disso, a gente viu também, durante o primeiro bimestre, a importância da participação da família na construção do nosso projeto de vida. Até porque, muitas vezes, durante a idealização, ou mesmo a busca de um sonho, ou de um projeto de vida, ou de projetos de vida, é importante a gente ter o acompanhamento da família. Muitas vezes o pai, a mãe ou a avó sonham com a gente, né? E até deixam de lado os sonhos deles para que a gente realize os nossos sonhos. Então, é muito importante a participação da família quando a gente pensa num projeto de vida ou nos projetos que nós queremos realizar ao longo da vida. Continuando, nós vimos também a importância de tomar decisões. Então, a importância que eu tenha consciência das decisões que eu tomo, que eu tenha consciência das minhas escolhas, né, que eu seja independente nessas escolhas. Então, quanto mais autonomia, quanto mais protagonismo eu tenho nessas escolhas, maior a minha tendência em concretizá-las, realizá-las com êxito, com sucesso. Um outro ponto que vocês viram durante o primeiro bimestre também é o que eu sei e o que eu preciso saber mais. Então, a gente percebe que tem componentes curriculares que vocês têm muito mais facilidade, algumas matérias que a gente tem mais facilidade ou afinidade, e outras que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Vocês viram também o que é talento. A gente confunde muito talento com dom. Dom é algo inato, inerente, que a gente já nasce com aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de dom. Música, teatro, pintura. O talento é uma habilidade que eu posso conquistar. Então, por exemplo, a minha voz não é boa para cantar, eu não nasci com esse dom. Mas eu posso me matricular numa aula de canto e desenvolver essa habilidade. Então, o talento é algo que eu posso correr atrás e conquistar, né? Obviamente, vai demandar muito mais esforço e dedicação, mas não é porque eu não nasci com um dom ou uma vocação, né? A gente fala muito do dom em relação à vocação. Para a música, que eu não posso aprender a tocar um instrumento musical ou a cantar. Protagonismo. A gente viu o que é protagonismo.
Quando a gente fala em protagonismo, vem muito em nossa mente aquele protagonista da novela, do filme, da peça de teatro, ou mesmo de uma música, né? E no caso da nossa vida escolar, é a mesma coisa. O que é ser protagonista? Né? Se a gente pensar que a vida, assim como numa história de um livro ou de uma novela, tem os antagonistas, né, que a gente chama de vilões, que são aquelas pessoas que torcem contra, tem os coadjuvantes, que a gente pode até colocar pessoas da nossa família ou amigos, no decorrer da nossa vida, a gente, sendo protagonista, a gente vai contar com essas outras pessoas. E quando a gente fala do aluno ser protagonista do estudo, é ele ter autonomia, independência, ser autor ou criador do seu próprio estudo. Se antes a gente imaginava um aluno que era apenas o receptor das informações, hoje você age. Essa questão do protagonismo é você participar da construção do seu próprio conhecimento. Agora, a gente vai entrar na nossa primeira atividade do dia. Olhando na tela, é um quadro, né? Então tá lá, faça um quadro no seu caderno. Se você estiver com o caderno do aluno, você pode preencher diretamente as respostas no caderno do aluno. Quem não tem o caderno do aluno, pode fazer essa planilha, né, esse quadro, diretamente no caderno. Depois, você vai responder as questões no chat. Então, por enquanto, eu vou dar um tempo de 4 minutos para que vocês elaborem o quadro no caderno de vocês ou preencham no caderno do aluno.
Esse vídeo faz vocês refletirem sobre a postura que vocês tiveram durante o primeiro bimestre. Vocês conseguiram preenchê-lo? Então, tá lá. Eu prestei atenção nas explicações durante o primeiro bimestre. Você tem que colocar quase nunca, pouco, bastante, quase sempre. Né? Até por que preencher esse quadro? Para que a gente depois visualize o que a gente tem que melhorar. O segundo tópico, caprichei nas atividades. Quase nunca, pouco, bastante, quase sempre. Respeitei os prazos. Também vou colocar se foram poucas vezes, se foi bastante, quase nunca. Respeitei as diferentes opiniões. Esse quadro nós voltaremos no final da aula, até para a gente ver o que nós precisamos melhorar, né, quais são as nossas fragilidades, aonde eu estou errando e quais são os meus pontos fortes. Agora, a gente vai falar sobre superpoderes. Você sabia, professora Sara, que nós temos superpoderes? Será, Luanda? A gente tem superpoder igual aqueles que a gente assiste no filme, será? Então, agora, vocês vão assistir um vídeo que vai falar sobre superpoderes da vida real. Então, vocês vão assistir esse vídeo fazendo anotações. Anotem o que você encontrar a respeito dos superpoderes da vida real. Então, todos os superpoderes que aparecerem da vida real, você vai anotar aí no seu caderno, ok? Vamos lá? Vamos ver o vídeo? Descobrindo superpoderes, competências socioemocionais. Você já teve vontade de ter um superpoder igual esses que nós assistimos nos filmes? Como, por exemplo, ler mentes, ou se não, voar, ser forte, ou mesmo ser rápido. Todos nós já quisemos ter esses poderes. Porém, na vida real, existem outros tipos de poderes que nos ajudam a realizar os nossos sonhos. Esses poderes são as competências socioemocionais, como, por exemplo, a autogestão. A autogestão é a capacidade de gerenciar os compromissos, tarefas e objetivos. Engajamento com os outros. Engajamento com os outros refere-se à intencionalidade de construir relações positivas com os outros e ao interesse por interações sociais. Amabilidade. A amabilidade é a capacidade de se interessar e de compreender as outras pessoas, colocando-se no lugar delas, confiando, respeitando-as e tratando-as com afeto e solidariedade. Resiliência emocional. A resiliência emocional é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Abertura ao novo. A abertura ao novo é estar disponível para conhecer novas ideias, olhando para o desconhecido e buscando o que é diferente daquilo a que estamos acostumados. Todas essas competências são possíveis de serem adquiridas, porém, é necessário que você tenha cada uma delas de maneira intencional. Então, analise aí quais dessas competências apresentadas você já possui e quais você precisa desenvolver ainda. Quando nós queremos um objetivo, quando nós temos um objetivo, nós devemos focar em quais habilidades e quais competências nos proporcionará adquirir esse grande objetivo. Por exemplo, você é uma pessoa curiosa, animada, confiante. Porém, por outro lado, você é desorganizada, distraída, insegura. Todos nós temos potencialidades e fragilidades. Basta
exercitarmos as fragilidades para que elas sejam desenvolvidas e se tornem potencialidades. Tudo isso é uma questão de treino, exercite-se para que você alcance seus objetivos. Vamos definir qual é o seu objetivo no momento? Qual é o teu sonho? E de qual maneira você pensa em realizá-lo? Quais são os passos, quais são as suas estratégias para alcançar os seus sonhos? E quais competências que estudamos te ajudarão a alcançá-los? Quais delas você já desenvolveu, você já tem? E quais das competências estudadas você vai precisar para realizar o seu sonho e você ainda não desenvolveu? Pense um pouquinho a respeito disso. Sim, não fique preocupado. Todas as competências são possíveis serem adquiridas ao decorrer da nossa vida. Então, pense em qual é o seu plano e quais serão suas estratégias para alcançar o seu objetivo, desenvolvendo as competências socioemocionais. E aí, descobriram quais são os superpoderes da vida real? Fizeram as anotações? Então, fiquem sabendo que esses poderes da vida real, que são as competências socioemocionais, elas vão te ajudar a realizar os seus sonhos, a realizar os seus projetos. Por isso que em projeto de vida, a gente sempre vai falar a respeito de competências socioemocionais, porque são através delas que nós vamos alcançar os nossos sonhos. Não é verdade, Luanda? Com certeza. E para a gente saber qual é a competência socioemocional que a gente precisa melhor desenvolver, eu vou pedir agora uma reflexão para que vocês pensem no ponto forte e na fragilidade. Então, por exemplo, a minha maior fragilidade é a organização. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, né, que é uma competência socioemocional. E se eu desenvolvê-la, eu vou desenvolver um tipo de poder, porque com organização eu ganho tempo, né? Então, eu vou pedir para que vocês anotem no caderno a maior fragilidade, aquilo que vocês precisam desenvolver, e aquele ponto forte, aquela qualidade. Ok? E daqui 3 minutos nós retomamos.
Conseguiram anotar as fragilidades e aqueles pontos que nós precisamos desenvolver melhor e os nossos pontos fortes? Professora, por que eu preciso perceber a minha fragilidade e o meu ponto forte? Porque é o autoconhecimento. Né? E uma das competências do projeto de vida, uma das competências socioemocionais, é justamente o autoconhecimento. Essa fragilidade vai mudar no decorrer do tempo? Pode mudar. Se eu me tornar uma pessoa organizada, e aqui eu me uso como exemplo, eu posso desenvolver uma outra fragilidade. Eu coloquei aqui algumas dicas importantes para vocês melhorarem os pontos fortes de vocês. Então, conhecer-se bem, que é justamente o autoconhecimento, manter-se atualizado, então ler bastante, né, ler notícias nos jornais, na internet, ler livros, ter uma postura positiva, então mesmo naqueles momentos críticos, né, aqueles momentos adversos da vida, é preciso pensar positivo, que aquele momento ruim vai passar, como também passam os momentos bons da vida, né? Afinal, a gente vive numa mudança constante, então é preciso sempre pensar positivamente, lidar bem com as críticas, né? Então saber ouvir, principalmente aqueles que nos observam, os professores, a nossa família, e focar sempre nos pontos fortes. Né? Como eu disse no início da aula, muitas vezes a gente presta muita atenção nas nossas fragilidades e esquece das nossas qualidades. Então, embora eu deva trabalhar essas fragilidades, a gente não deve esquecer desses pontos fortes, dessas nossas qualidades, ok? Vamos relembrar. Então, lá na tela diz o seguinte: competências socioemocionais, resiliência, organização, tolerância ao estresse e empatia. Agora eu vou pedir para vocês refletirem, responderem no caderno a relação que a gente pode estabelecer entre as competências descritas acima, ou seja, resiliência, organização, tolerância ao estresse e empatia, e as dicas que poderão ajudar você a melhorar os pontos fortes. A gente retoma em 3 minutos.
conseguiram estabelecer uma relação entre aquelas dicas que nós vimos no quadro anterior, que é se atualizar, pensar positivamente, e as habilidades? Porque agora nós iremos para a atividade 2. Tá? Eu vou pedir, inclusive, para a gente colocar menos tempo. Eu havia colocado 5 minutos, mas eu acho que 3 minutos é o suficiente para vocês anotarem no caderno. O que vocês farão? Uma mão, né? No caso, a mão esquerda e a mão direita, e vão desenhar em cada dedo aquilo que vocês têm de melhor. Então, por exemplo, na mão esquerda, eu vou anotar aquilo que é mais frágil em mim, né, as minhas fragilidades, e na mão direita eu vou anotar em cada dedo os meus pontos fortes. E a gente volta daqui a alguns minutos. Desenharam a mão de vocês? Eu tenho essa imagem aqui, ó, que é a minha mão, né? Então, coloquei lá para exemplificar para vocês as minhas fragilidades e os pontos fortes. Eu vou passar mais uma tela, mais uma, por gentileza. Vocês percebem que eu preenchi, tá vendo? Então, ó, as minhas fragilidades. O que eu coloquei? Eu sou extremamente perfeccionista, distraída, que é uma fragilidade, me distraio muito fácil, ansiosa, tímida, e eu confio muito nas pessoas. Então, normalmente, quando a gente deposita uma confiança muito grande, cria muitas expectativas em relação a alguém, normalmente a gente se decepciona. Então, eu coloquei como uma fragilidade, embora também possa ser visto como uma qualidade. Nos meus pontos fortes, eu coloquei o quê? Que eu sou otimista, uma pessoa positiva, curiosa, sincera, leal e persistente. E vocês, como é que ficou a mão de vocês? Por gentileza, a próxima tela. Agora, eu vou pedir que vocês participem no chat. O que foi mais difícil nesse desenho, nessa atividade da mão, né, que a gente
colocou as nossas fragilidades e as nossas qualidades. Eu vou pedir que vocês participem agora no chat, colocando o que foi mais difícil, destacar os pontos fortes ou as nossas fragilidades. A gente já retoma. Isso mesmo. Luanda, eles estão participando muito. Parabéns pela participação. E a grande maioria disse que o mais difícil na hora de fazer foi levantar as fragilidades. Né? Para mim também. É difícil a gente falar sobre fragilidades. Né? Até fiz a minha, olha a situação da minha. Fiz aqui. Essa daqui são as minhas potencialidades, meus pontos fortes. E esse aqui são as minhas fragilidades. Ok? E eu também achei que foi mais difícil levantar as fragilidades do que os pontos fortes. E você, Luanda, quando você fez, qual que foi mais fácil para você ou mais difícil? Eu concordo com você, Sara. O mais difícil é a gente visualizar, né, apontar as nossas fragilidades. Até porque, normalmente, a gente trapaceia essas fragilidades. A gente sempre olha aquilo que a gente tem de melhor, né, ou tenta visualizar aquilo que nós temos de pontos fortes. E quando eu fui colocar nos cinco dedos, eu percebi que eu tive que pensar sobre mim mesma para conseguir ver outras fragilidades, porque normalmente a gente quer esconder da gente mesmo, né, as nossas fragilidades. Eu vou retomar a atividade 1, até porque a nossa aula está quase chegando ao fim, e eu quero que vocês
pensem no seguinte. Lembram daquela planilha que eu pedi para vocês fazerem no início da aula? Então, que eu pedi para vocês anotarem no caderno. O que vocês farão agora? Vocês vão observar aquelas respostas, aquilo que vocês assinalaram, e o quanto vocês têm se empenhado para conseguir alcançar as metas e o que vocês precisam melhorar. Tá? Então, vocês responderão no caderno as seguintes questões. O que eu quero para mim e quais são as qualidades que eu considero necessárias para alcançar os meus sonhos ou os meus objetivos ou as minhas metas. Ok? Então, essa atividade é para vocês pensarem no decorrer da semana. Se for preciso, façam novamente o exercício das mãos, anotando as fragilidades e potencialidades e não esquecendo daquele preenchimento da planilha. Resumindo a nossa aula de hoje, nós abordamos as fragilidades e aqueles pontos fortes, ou seja, as nossas qualidades, justamente para a gente ver o quanto nós temos de bom e o quanto nós podemos melhorar. Eu agradeço a participação da professora Sara, que hoje, muito obrigada pela presença, professora. E já vou me despedindo. Um grande beijo, se cuidem e até a próxima aula. Agradeço também a Luanda por ter me convidado para estar auxiliando. Agradeço todo mundo que participou pelo chat, vocês estão de parabéns. E lembrando, é importante descobrirmos as fragilidades para elas se tornarem potencialidades. Toda fragilidade pode se tornar em potencialidade se nós nos esforçarmos. Ok? Então, muito obrigada. Tenha um ótimo dia, que as demais aulas sejam excelentes também. Um grande beijo e até a próxima aula.